Olá, eu sou a Larissa, brincante, e eu vim contar para vocês uma história. Uma história que talvez vocês conheçam, é a história da Chapeuzinho. Ou não, é uma Chapeuzinho diferente. A Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque de Holanda. A Chapeuzinho Amarelo, ela era um pouco diferente. Ela já não ria, em festa não aparecia, não subia escada nem descia, não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada, estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Ela tinha medo de trovão. Minhoca para ela era a cobra. Ela não tomava sol com medo da própria sombra. Ela não tomava sopa com medo de se sopar. Não tomava banho com medo de desbotar. Não falava com medo de engasgar. A Chapeuzinho Amarelo não ficava em pé com medo de cair. Ficava parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. E de todos os medos que ela tinha, o medo mais medonho era o medo do lobo. Um lobo que nunca se via. Um lobo que morava bem longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que esse lobo nem existia. Mas a Chapeuzinho tinha muito medo do lobo. E de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar um lobo, um dia topou com o lobo. E ele era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente bocão de lobo, capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. A Chapeuzinho, então, ficou lá com o lobo. Mas lá com o lobo, foi passando aquele medo do medo do medo do medo do lobo. Foi ficando só com um pouquinho de medo do lobo. E aí, foi indo, passou o medo e ela ficou só com o lobo. Ela e o lobo. O lobo viu a menina olhando para ele, mas sem medo dele. Ele ficou chateado, triste, murcho, branco azedo. Porque lobo, sem medo, é só um arremedo de lobo. Tipo um lobo sem pelo, lobo pelado. Ai, o lobo ficou chateado, então gritou: eu sou um lobo! A menina, nada. E ele gritou: eu sou um lobo! A menina deu risada. Ele então berrou: eu sou um lobo! A menina, Chapeuzinho, já estava enjoada, com
com vontade de brincar de outra coisa. E o lobo então resolveu gritar mais alto, umas 25 vezes aquele seu nome de lobo, que era para o medo ir voltando e a menina ficar sabendo com quem ele não estava falando. Então ele berrou: eu sou um lobo! 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 Bolo! Bolo! Aí a Chapeuzinho disse: aí, parado, do jeito que você tá. E o lobo ali, parado do jeito que ele estava, já não era mais um lobo, era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho comer ele de vela e tudo, inteirinho. Mas a Chapeuzinho não comeu mesmo aquele bolo de lobo, porque ela gostava mesmo era de bolo de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Já não tem medo de chuva e não corre de carrapato. Brinca agora de tudo. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, até rouba fruta. E brinca de amarelinha, com o primo da vizinha, com a neta do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Ah, e agora, mesmo quando ela está sozinha, ela já não fica mais com medo, porque ela transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou ó raio, a barata virou tabara, a bruxa virou chabru, o diabo virou obadiá, e fim. Ah, outros companheiros da Chapeuzinho, tem o pão bichopa, o drão-gra, o barão-tru, o jacoru, enfim, muitos outros medos ela transformou em companheiro. Enfim, e você? Que tal enfrentar os seus medos e se libertar deles também, como fez a Chapeuzinho? Então tá, enquanto vocês ficam aí, se libertando dos medos, eu vou lá preparar outras histórias para a gente se divertir em um outro momento. Um beijo da Larissa e do Grupo Brincante. Tchau!